abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Marcos 14, versículo 32, por favor. Marcos 14, 32. Quem já achou, levante aí a sua Bíblia. Ó Deus, em nome de Jesus, toma os meus pensamentos, a minha boca. Eu coloco todo o meu ser, eu estou aqui de corpo, alma e espírito para o Senhor usar. Que essa palavra possa ser entendida por esse povo. Que essa palavra possa abençoar, fortalecer, firmar esse povo na fé. Que essa palavra traga o entendimento que eles precisam, as respostas, as orientações, as direções. Dê ouvidos para que o teu povo te ouça. Em nome de Jesus, e quem crê diga amém. Quando uma pessoa diz assim para mim: bispo, aquela palavra que o senhor deu me abençoou, eu fico feliz, porque eu vi que a pessoa prestou atenção na palavra de Deus. O mais importante do culto é esse momento aqui. Eu considero o momento mais alto da reunião. É o momento de ouvirmos a voz de Deus. Na semana passada nós aprendemos com o Senhor Jesus, não foi isso? E hoje eu quero continuar aprendendo com Ele. Nós lemos semana passada Mateus, e hoje nós vamos ler Marcos 14, 32, e vamos tirar lições daqui. Se eu fosse colocar um título nessa pregação, eu iria colocar que tudo que está acontecendo com você, toda essa pressão que você está enfrentando, é porque você está perto da sua vitória. E eu queria ler com vocês aqui. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter o quê? Pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. E voltou a terceira vez e disse-lhes: dormi agora e descansai. Basta, é chegada o quê? A hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Aí ele diz uma coisa no 42: levantai-vos, vamos, eis que está perto quem? O que me trai. Olha para mim agora, deixe a Bíblia aberta e preste bastante atenção no que nós vamos falar. O Senhor Jesus estava enfrentando um momento de muita agonia, de muita dor, um momento difícil, um momento que ele nunca tinha vivido antes. E naquele momento de pressão, ele chegou a pedir ao Deus Pai, se possível, passasse aquele cálice, impedisse dele passar tudo aquilo. E a oração não foi respondida.
E ele passou. Várias vezes você lê na Bíblia Jesus dizendo: ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora, mas ali chegou a hora dele. E chega a hora para todo mundo de passar pelo Getsemane, de passar pela prova. Nem todos vão dar testemunhos, nem todos vencem. Por quê? Porque vencer não é fácil. Para vencer você vai ter que enfrentar o seu Getsemane, você vai ter que enfrentar as pressões, você vai ter que enfrentar os momentos difíceis. E é nessa hora que muita gente olha para trás, desanima, joga a toalha, se entrega. As pessoas que vencem, as pessoas que prevalecem, as pessoas que no Getsemane, na prensa, na dificuldade, elas não desanimam, é porque elas olham para o que vem depois das lutas. Tem gente que enxerga o que vem depois dessas guerras, o que vem depois dessas lutas que ela está enfrentando. Por isso que mesmo sendo perseguida, humilhada, traída, mesmo estressada, mesmo de cabeça quente, mesmo passando pelo que ela não gostaria de passar, ela está indo em frente, porque ela sabe que o que vem depois é muito grande. Quando te der vontade de parar, quando te der vontade de se entregar aos problemas, lembre-se que Deus tem coisas grandes para você. É difícil. Passar pelo Getsemane não é fácil para ninguém. Não foi fácil para o Senhor Jesus. Mas é o lugar que nós abrimos mão da nossa vontade e deixamos Deus fazer tudo do jeito dele, da maneira dele. No Getsemane não prevalece o que nós queremos, porque ninguém quer ser exposto, ninguém quer se estressar, ninguém quer esquentar a cabeça. E no Getsemane acontecem coisas que nos outros lugares não acontecem. Ele transpirou sangue. No Getsemane ele ficou sozinho. Ele não pôde contar com os discípulos, ele não pôde contar com ninguém. E no Getsemane é justamente nesse momento que fica você e a sua fé na palavra de Deus, e mais ninguém. Ou você derrete se é uma pessoa emotiva, ou você prevalece se você tem sua fé apoiada na palavra de Deus. No Getsemane, muita gente acredita que é o seu fim, que você não vai conseguir. No Getsemane, muita gente pensa que você não vai ter forças para continuar. Mas quando você passa pelo Getsemane, que não é um lugar para você viver a vida inteira, é um período de trevas, é um período difícil, é um período que não estava nos teus planos, mas que Deus permite para trazer coisas grandes para a sua vida. O jardim do Getsemane representa muito, porque foi justamente no jardim do Éden que o ser humano entregou a autoridade dele ao diabo. E foi no jardim do Getsemane que o Senhor Jesus venceu o diabo. Foi ali. Foi ali que ele venceu as vozes do mal e se apegou à voz de Deus, que deu força para ele não desistir, não se entregar. Quando ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele estava nos ensinando que quando você vence na vida, você tem legitimidade, você pode falar para os outros: não desanime, porque eu também já passei por isso e eu venci. Hoje para nós a cruz não é símbolo de derrotas. A cruz para nós hoje é símbolo de vitória, porque ele venceu na cruz. Antes de vencer na cruz, ele venceu no Getsemane. Ele aceitou a vontade de Deus. Ele aceitou. Foi difícil, mas ele aguentou. Foi difícil, mas ele suportou. E a vontade de Deus prevaleceu. Não acabou no Getsemane. Depois teve a honra, depois teve a vitória. Então creia que para cada lágrima que você derrama, Deus tem vitórias para você.
Cada luta que você enfrenta, Deus tem honra para você. Cada momento difícil que você enfrenta na sua vida, tem um plano de Deus ali. Você tem que entender que certas coisas não são por acaso. O diabo, ele investe, o mal, ele investe pesado. Ele tenta de um lado, ele tenta do outro, ele usa pessoas, ele faz de tudo para que você se entregue no momento difícil da sua vida. Ele faz de tudo. Mas quando ele vê, mesmo ele fazendo de tudo, e você buscando forças em Deus e continuando, ele fica desesperado, porque ele sabe que Deus vai te honrar. No Getsemane você tem que escolher: ou para ou continua, ou se entrega ou continua sangrando, gemendo, lutando e indo até o final. Todos nós enfrentamos o Getsemane, todos nós. Não queremos, mas ele vem e nos expõe e nos estressa e nos faz ficar de cabeça quente, e chega a um ponto que nós não imaginávamos. Chegamos no nosso limite. Mas depois do Getsemane tem a honra de Deus, tem a vitória. No Getsemane nós clamamos mais alto, nós clamamos mais forte. No Getsemane nós ficamos na dependência de Deus. E tem uma coisa: no Getsemane, as pessoas que querem ganhar em cima de você, te explorar, te enganar, no Getsemane as máscaras caem e Deus te mostra quem é quem. Você fica só, mas Deus mostra quem é quem. Deus revela o Judas, Deus revela aqueles que pareciam que estavam do teu lado, mas na hora H não estava. Na sua hora, você entende que seu amigo é Deus, é você e Deus, Deus e você. Aí você diz assim: poxa, se eu soubesse que fulano era um Judas, eu não tinha me aberto, eu não tinha feito tanto por ele. Para o Senhor Jesus foi mais difícil, porque ele já sabia que Judas era o traidor, e ele teve que suportar. E nós não sabemos quem são Judas, mas no Getsemane as máscaras caem e você continua na sua fé. Mas do mesmo jeito que nós não sabemos quem são Judas, Jesus já sabia. Nós não sabemos o que Deus tem pela frente, mas Jesus sabia que para ele Deus tinha coisas grandes. E eu creio que para você Deus tem coisas grandes. É difícil, porque Jesus estava querendo contar com os discípulos e falou para eles: me ajudem, ora aí, vigia comigo pelo menos 1 hora. E chegava lá, estavam dormindo, os olhos estavam pesados, eles estavam com sono. E Jesus pensou: estou só, agora é só eu e o Pai e eu. Agora é minha hora, eu tenho que vencer isso aqui. E eu pergunto para você: ele se entregou? Ele jogou a toalha? Não. Mas hoje ele tem um nome poderoso, acima de todos os nomes. Não tem um nome que se compare com o dele. Hoje toda a autoridade e todo o poder está nas mãos dele. E foi no jardim, aonde o diabo tinha vencido o homem, que ele venceu o diabo. Então é nessa luta, é nesse lugar, é nessa área que você está enfrentando os piores momentos, as piores dificuldades, que você vai dar os seus maiores testemunhos. É nessa área. A cruz para nós hoje simboliza muito, simboliza a vitória de Jesus sobre o mal. Eu não conheço você, olhando para você, não dá para eu imaginar o que você está vivendo. Não dá. Talvez se você conversar comigo, pela situação que você está vivendo, está tão tensa, tão difícil, que você não consegue nem explicar. Eu já atendi pessoas que falam assim: me só ora por mim, porque a coisa está tão feia que eu não consigo nem explicar a minha situação, não estou entendendo nada. Esse momento do Getsemane é cruel,
Não são todos que prevalecem, porque você é exprimido e tem que sair alguma coisa de dentro de você. Alguma coisa tem que sair dentro de você. Ou sai medo, ou sai murmuração, ou sai fé, sai confiança. Porque você é exprimido. E você tem que saber o que está dentro de você. E é nos momentos difíceis que nós nos conhecemos. É nesse momento difícil que nós sabemos a qualidade da nossa fé. Porque tem gente que nesses momentos difíceis se entregam. Nesses momentos difíceis, perto da vitória, elas não aguentam a pressão que estão enfrentando. Então, use a fé com inteligência. Não é à toa que estão implicando com você. Não é por acaso que estão pegando no teu pé, te caluniando, te perseguindo. Não é por acaso que as coisas têm tomado um rumo tão estranho na sua vida. É porque o mal está fazendo de tudo para você desistir. Mas se você é uma pessoa de fé, você fala em alto e bom som: eu não vou desistir. Amém? Eu não vou parar. Se você é uma pessoa de fé, pode estar muito feia a sua situação, pode estar muito difícil, e gente até torcendo para você parar, mas esse gostinho você não dá nem para essas pessoas, nem para o mal, que é louco para ver você jogar a toalha. O Getsemane representa um momento que ninguém quer passar. Um momento que dói. Um momento que você diz assim: Deus, por isso eu pensei que eu não passava na minha vida não. Com a idade que eu tenho, depois de ter trabalhado tanto, por isso eu não imaginava não, que eu passaria. Mas você passa. E você aceita passar. Você aceita Deus trabalhar do jeito dele. Você deixa a sua vontade na mão de Deus. Você se esvazia de você. Porque você é exposto, humilhado. Falam de você. Falam de uma maneira que você não gostaria que falassem. Chega ao seu conhecimento. Chega aos seus ouvidos. O que você não gostaria de ouvir. O mal tenta te aborrecer. Só estando vazio de si, para sair o melhor. E nesse momento difícil você falar: diabo, você pode fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar minha fé. Te espreme, mas sai confiança. Te espreme, mas sai uma fé madura. Te espreme, mas sai uma certeza que Deus é com você. Diabo, vem, e agora, como é que vai ser? E não vai dar certo, e se não acontecer isso, se não acontecer aquilo, e você fica alimentando: Deus é fiel, Deus prometeu, estou apoiado na palavra dele. Eu sei que tem pessoas que desanimaram muito perto da vitória dela. É triste, depois de ter passado tantas coisas, pertinho da vitória, a pessoa se entregou. Mas tem gente que é Deus que está sustentando. Ela já está com a mão quase na vitória, mas o que ela está passando não é qualquer um que aguenta não. Não é qualquer um que suporta não. Porque não tem alívio não. A pressão só aumenta. É lugar de prensa. É lá que espreme, é lá que prensam as azeitonas e sai azeite. Eu não sei o que está saindo de dentro de você. Mas não tem como dar testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem como ter o maior testemunho sem passar pelo Getsemane. Não tem. Não tinha como Jesus ter a vitória que ele teve sobre todo o mal se ele não passasse pelo que ele passou. Ele até tentou não passar. De repente você fez de tudo para não passar pelo que você está passando. De tudo. Mas você está passando. De repente você teve que voltar a morar onde você não queria morar, a depender de quem você não queria depender, a viver o que você está vivendo. Mas se Deus está permitindo, não fica preocupado não,
Porque depois desse Getsemane tem vitórias. E você está perto disso. Fique em pé e diga: eu estou perto da minha vitória. Fala com fé: estou perto da minha vitória. Será que você crê nisso? Será que você crê? Será que você consegue ver tudo o que está acontecendo como sinais de que você nunca esteve tão perto da vitória? A vitória que o Senhor Jesus teve depois do Getsemane dividiu o mundo. A vitória que Jesus teve no Getsemane, ninguém conseguiu apagar. Foi a maior vitória dele. De repente, você está perto da sua maior vitória. Eu não sei que vitória é essa. Eu não sei o tamanho da sua luta. De repente a pressão está tão grande que as suas orações estão igual do Senhor Jesus, repetidas. Você está o tempo todo: Senhor, Senhor, Senhor. As mesmas orações, tamanha é a agonia que você está vivendo. Eu sei que não foi fácil para ele. Eu sei que foi pesado ali no Getsemane. Eu sei que ali ele foi espremido como nunca antes. Mas ele aguentou. Se você quer fazer a diferença, aguente. Deus te trouxe aqui para dizer que você está perto da sua vitória. Aguente. Aguente a sua vitória. Deixe Deus fazer do jeito dele, da maneira dele. Pô, bispo, eu queria tanto que ele fizesse isso, que ele fizesse aquilo. Tem horas que eu acho até que ele falhou, porque de onde eu estava esperando não aconteceu. Entregue a sua vontade a ele. Entregue. Você está aí cheio de planos, cheio de vontades. Pô, meu Deus, estou com vontade de resolver isso, de resolver aquilo. No final vai dar tudo certo. Mas aguenta esse Getsemane. Tem 2 semanas que nós estamos falando sobre isso. Aonde o diabo te envergonhou é onde você vai dar testemunho. Aonde está essa guerra sendo grande, aonde está essa guerra que só aumenta, vai ser a área que Deus vai usar para você glorificar o nome dele. Você vai poder dizer: eu venci, gemi nessa área, chorei, mas Deus pegou minhas lágrimas e transformou em vitórias. Deus pegou minhas lutas, minha confiança, minha fé nele. Deus me espremeu, mas não saiu besteira de mim. Hoje eu vi um homem dar um testemunho aqui à tarde. Ele disse: eu vim num culto que o senhor pregou aqui sobre sair do espírito, e era quando eu perdia para o mal, porque eu ficava de cabeça quente, eu ficava nervoso, eu brigava comigo mesmo, eu brigava com pessoas que queriam me ajudar, e eu perdia para o mal. Mas naquele dia eu entendi que eu tinha que parar de ficar nervoso, parar de falar besteira, parar de ficar na carne. E eu comecei a me controlar, eu comecei a entregar minha vontade a Deus. Minha vontade era de explodir, eu não explodia, era de perder a paciência, eu não perdia, era de falar besteira, eu não falava, e o mal me espremendo e saindo melhor de mim. E hoje minha vida mudou. Nós vamos orar aqui. Estou falando isso porque tem uns nervosinhos, as nervosinhas, vê se você se acalma, tá? Porque a nossa ira não produz justiça, só te atrapalha. Na carne você perde. Você já deve ter visto uma pessoa endemoniada e várias pessoas tentando segurar e não consegue. Só fica com a força do diabo. E põe camisa de força e todo mundo segura. E vai uma pessoa ali no espírito, em nome de Jesus, seja amarrado. E a pessoa fica bem. Manda o mal embora, a pessoa fica bem. Eu já vivi isso. Eu já vivi. Eu estava passando lá em Minas Gerais. Eu era pastor ali no Legário Maciel. E eu estava passando e eu vi uma viatura com 4 policiais tentando segurar uma pessoa e não conseguiam de jeito nenhum. Mas apanharam legal. E conseguiram jogar dentro do carro, bem na hora que eu estava passando. E eu me apresentei e falei: eu posso fazer uma oração por essa pessoa? Ela está com problema espiritual. Olha o olho dela, olha a voz dela.
Eu sou pastor daquela igreja ali, ó. Se você quiser entrar na viatura, você entra. Falei, pode deixar. Entrei, a pessoa estava manifestada, mandei o mal embora, a pessoa ficou boazinha. Falei, agora leva ela ali que eu vou atender ela. Na carne você não vence não, tá? Você fica nervoso na sua empresa, no seu comércio, e fala palavrão, e fala besteira, e o diabo amarra, porque está sendo pior de você. Sua mulher fica preocupada com você, seu marido fica preocupado com você, porque desse jeito você não vai vencer. É no espírito, é na fé que a gente vence o mal. É passando por lutas e confessando a vitória. É passando por guerras sem entender nada e dizendo, Deus, o Senhor é comigo, o Senhor me escolheu para coisas grandes e vai dar tudo certo. É sendo espremido e só sai o melhor. Mas eu queria que viesse aqui na frente você, que o diabo está fazendo de tudo, o mal está fazendo de tudo, para você perder sua fé, para você desconfiar de Deus, para você ficar com medo, para você se entregar, para você parar. E você não quer derreter não, você quer prevalecer diante dessa luta, porque você crê que você está perto da vitória, mas está uma guerra para você. Mesmo sem apoio de ninguém, você vai vencer. Escute o que eu estou te falando. Mesmo sem apoio de ninguém, Deus vai mostrar que é com você. Esses bloqueios não te atendem, te bloqueiam, dizem que estão sem tempo para te ouvir. Fica tranquilo. Tudo isso é o diabo para te desanimar. Tudo isso é o mal para te desanimar. Aí você depende de uma pessoa, conta com a pessoa, me bloqueou, meu Deus. Te olha atravessado, deixa olhar. Te julgam. Quando precisou de você, estava com a carinha tão boazinha, uma conversinha tão levinha. De repente você está pedindo coisa, nem dinheiro, está pedindo um tempo, um prazo maior, mas não estão te dando, não tem problema não. Se Deus está permitindo assim, vamos aguentar e vamos ver o que Deus vai fazer. Amém? Creia. Nesse momento difícil, nesse momento complicado, creia, porque Deus sabe o que está fazendo. Tudo continua no controle dele. Mas agora ore, confie, use a sua fé, parta para cima. Deus não vai falhar com você. Tudo que o diabo queria era você desanimado. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.